Então aqui a gente vai, primeiramente, olá, veja só, aqui a gente vai tratar, né, de circuito, tudo ok? Esse circuito é um conjunto de questões que vai desde 2018 a 2012, onde a gente vai ver que essa coisa aqui de circuito simples, a tensão constante, na verdade uma fonte constante de tensão constante, você vai ter uma associação de um único elemento. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma dessas questões. Eu vi um transistor, eu vi um capacitor, eu vi um diodo, eu vi um relé. Então aqui a gente deixa a parte do processamento e da automação e vai simplesmente aquele que é de quanto é que um material resiste à passagem de um fluxo de carga, que é a corrente elétrica. Então isso aqui é resistência. Então no circuito você tem dois elementos que eu vi aqui, que é a tensão e a resistência. Mas a resistência, na grande maioria, está associada, né? Aí você vai ter que verificar que tipo de associação é. Então vamos para essa primeira questão aqui, que eu começo logo do mais novo, que é essa última, e 2018 e vou para trás. Então, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Veja só, existem dois tipos de associação. Eu parto do pressuposto que todos conhecem que existe a série, onde você tem uma resistência associada a outra, até a enésima resistência, se é que existe. Então você teria R1, R2, até a enésima resistência. E como é que você chega a uma certa resistência equivalente da série? Uma resistência equivalente da série. Você chega a uma resistência equivalente somando essas resistências. E as propriedades da associação é que, esses carinhas aí, cada resistor, tem uma tensão própria. Mas a corrente que passa por um passa por todos os outros, não é verdade? Isso aí, quando você está tratando de fonte, quando você associa a fonte em série, é para você aumentar a tensão, manter a corrente constante. No caso do paralelo, no caso de fonte. Aqui não, a resistência. No caso de fonte, o paralelo, você vai ter uma coisa do tipo, você vai manter a tensão constante, duplicando, na verdade, triplicando, quadruplicando a corrente em função da fonte com o mesmo valor. Então, nesse caso aqui da resistência, no caso a resistência em paralelo, essa aqui é a série, eu vou contando uma história mais além, mas é uma discussão, né? Então, quem seria a resistência equivalente? Você chega-se isso aqui através dessas duas condições, de que aqui você tem diferentes tensões, onde a soma dessas tensões é a tensão total U, na verdade, onde você tem uma tensão total U aqui, total U. E essa tensão é repartida, o 1, daqui até aqui você tem um certo 1. Aí aqui você tem um certo N, que é a enésima tensão. A enésima tensão do resistor Rn. Então você tem um U, que é a soma disso aqui, e sabe-se que a corrente que passa por um passa por todos os outros. Então você conclui que, a partir desses dois ditos aí, dessas duas condições, você chega aqui. A resistência equivalente é a soma das resistências, desde 1, com I variando de 1 até N. Eu estou dizendo aqui
que é R1 mais R2, R3, R4. Isso aqui é uma soma que eu escrevo muito mal, por sinal. Além da série, você tem o negócio do paralelo. Do paralelo é o seguinte, o paralelo é o inverso. No caso, o paralelo aqui, os dois resistores estão, 2 ou N resistor está submetido a, vou fazer com 2 aqui, a mesma tensão, onde as correntes subdivide-se no número de resistências dessa associação em paralelo. Então aqui no caso você teria duas correntes, I2 e 1. Se eu assim nomeasse essa resistência aqui como sendo R1, R2, e esses carinhas aqui, tanto R1 e R2, estão submetidos a uma mesma tensão. Aí eu chego à conclusão de que, o que acontece aqui? Acontece que os dois estão submetidos a uma mesma tensão, diferente da série, e a corrente que passa não é a mesma, é uma corrente diferenciada. Mas a soma de todas elas é a corrente total que entra no circuito. Então, por isso aqui eu chego que a resistência equivalente, cara, chega. Isso aqui é para aula, negócio de aula que a gente está resolvendo essas questões. É o somatório com I variando de 1 ao enésimo resistor da associação em paralelo. 1 sobre RI. Aqui é inverso, então não tem dor de cabeça para isso aqui não. Nem para isso aqui, viu? Então existem dois tipos de associações em série em paralelo. Aí você vai resolver essa questão aqui que o cara diz o seguinte. Qual a resistência equivalente do circuito quando o circuito se fecha no ponto A? Ou no ponto A, quando essa coisa se fecha, você vai ter uma entrada, um paralelo, e depois sai do paralelo uma série. Então é isso aqui que você tem, ó. Um paralelo, uma série. Então você tem um paralelo, uma série. Então isso aqui é 4. Isso aqui é 4, isso aqui é 4, isso aqui é 4. Aí o cara afeiçoado com essas coisas aí de associação em série em paralelo de resistências, sabe que se você associa resistências iguais em paralelo, a resistência equivalente do circuito é nada mais nada menos que o valor da resistência dividido pelo número de resistência do circuito dessa associação em paralelo. Então, irmão, isso aí é 4 por 2, é certo que isso é 2, tchará. Então, esse circuito aqui se reduz a essa coisa aqui, onde... Deixa eu puxar esse negócio para cá. Então, isso aqui, ó, é 2. É 2. E isso aqui é 4. De maneira que eu vou ter, ó, uma coisa do tipo 6. E a tensão que ele me deu, a tensão, que vale quanto? Quanto vale essa tensão? Ah, ele quer resistência equivalente. Então ele nem trata dessa tensão aí, viu? Nem quer esse negócio dessa tensão. Então tá tudo graduado em ohm ou em quilômetro? Tá tudo graduado em quilômetro. Então isso aqui é 6 kΩ. É. No caso aí de fechar em A. Então você tem um paralelo e uma série. Entrou. Isso aqui não vai para lugar nenhum. Fechou aqui, já era. Então o item C. Questão tranquila essa de resistência. Eita. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz essa conta aqui. E faço de novo. Foi tipo uma observação preliminar. Agora essa questão aqui, ela é mais rebuscada, foi anterior, 2017. Mas é fácil, veja só. Também agora o cara botou um fusível, que é um controlador, né? Passou do limite, ele corta o circuito. É uma segurança o fusível, né? Fusível é um dispositivo de proteção, né, contra sobrecorrente em circuito. Então o circuito suporta isso, sobrecarga, corta lá. Então o responsável por cortar, impedir a perda é o fusível.
Um elemento interessante, também bom de se discutir. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique o aparelho do circuito. Supondo que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma corrente de tensão 1 e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Ele pergunta qual é o máximo valor de tensão que o fusível, para o fusível não queimar. Rapaz, é melhorar esse circuito aqui, que ele é bem cabuloso, né? O que você vê aqui? Nesse ponto aqui a corrente vai triplicar, ela vai se dividir em 3 partes. Então você tem que a corrente ela vai para esse paralelo aqui. Aqui tem uma série e depois tem um paralelo que fecha o circuito. E aqui tem um paralelo e depois tem uma série que fecha o circuito. Então se eu chamar isso aqui de A e isso aqui de B, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu vou ter A aqui e vou ter B aqui. Tudo ok? Então, você está vendo o fusível aqui. Foi um desenho que eu fiz, né? E por esse fusível, ele suporta um negócio de uns 500 mA. 500 mA é o máximo que ele suporta. E essa resistência aqui é de 120. 120 ohms. Rapaz, o que você tem que fazer aqui? O que ele quer? Ele quer a tensão 1, ele quer a tensão AB, ele quer U de AB, U de AB. E U de AB seria a tensão aqui, na verdade, se eu chamar isso aqui de U de C, então seria a tensão UAC mais U, bem Mobral isso, né? UCB. É visível isso. Então, o que você tem que fazer aqui no seu caso lá, no caso de você se parar com uma coisa dessa lá no seu circuito? Você vai pensar o seguinte, rapaz, isso é prático. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, meu irmão, a tensão aqui, ó. Eu vou calcular a tensão aqui, porque eu sei que pela primeira lei do amigo lá, o Ohm, ele diz que a resistência é U sobre I. Olha. Então, a tensão ali é U é igual a R vezes I, onde esse I está em miliampere. R ohms, I ampere. Vai dar um negócio de 1 volts esse produto aí. Então, é a unidade de tensão. Então, eu vou ter 120 vezes 500 vezes 10 elevado a menos 3, que é o miliampere. Aí o ohms com o ampere multiplicado dá o volts. Então o U vai ser igual a... Isso aqui, ó, 12,5 é 60. Aí esse 1, 2, 3 aqui, corta esse menos 3, então é 60 volts. Aí só falta uma coisa aqui, ó. Você acabar com essa questão é você pensar da seguinte forma. Isso aqui, olha, me dá uma resistência equivalente. Me dá uma resistência equivalente. Isso aqui. Então eu vou pegar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui. Oh, meu Deus. Eu vou separar isso aqui, ó, de vermelho. E vou procurar aqui, ó, a resistência equivalente dessa partezinha aqui, que é um paralelo. E no paralelo, você vai dizer que a resistência equivalente por ser o inverso das resistências, no caso, quando você tem dois, aí você só é fazer o MMC e dizer que isso aqui inverter, e no caso você teria o produto sobre a soma. Não é verdade? O produto sobre a soma. Então, ó, a resistência equivalente, oh meu Deus do céu. A resistência equivalente, aqui é quanto aqui? Aqui é 60, ó, lá no circuito. Quanto é aqui é ali? É 60. Não, é 40, ó. Quanto é que é aqui? Isso aqui é 60. Esse aqui é 40. Então, vou botar esses valores aí que eu não tá pensando mais de uma vez. Isso aqui é 60. Então, nesse circuito aqui, isso aqui é 60.
Isso aqui é 40. Eu vou acabar logo com essa questão da seguinte forma. Eu vou calcular a resistência equivalente daqui. Para quê? Para eu ver a quantidade de corrente que passa. Para eu ver... Olha só, eu vou calcular a resistência equivalente daqui. Tudo ok? Para ver a quantidade... A resistência equivalente daqui. Eu vou calcular a resistência equivalente daqui. Pronto, eu vou calcular a resistência equivalente daqui para ver quanto é que dá, sacou? Porque no caso eu vou ter que achar a corrente elétrica aqui e ver quanto é que é a tensão nesse resistor de 40. Mas veja só, eu já vi uma coisa aqui que é interessante. O que é a resistência equivalente? A resistência equivalente aqui seria você fazer aquela coisa, o inverso, multiplicar, tirar o MMC, inverter, então ficaria 120 vezes 60, 120 mais 60. Então a resistência equivalente aí, que está em ohms, resistência equivalente, vai ser igual a... Isso aqui dá 180. Então, vou deixar esse negócio aqui, 120 vezes 60, dividido por 180, para ver se dá para eu fatorar aí. Então esse negócio aqui vai embora, isso aqui dá 3, porque 3 vezes 6, 18, isso aqui dá 4. Então a resistência equivalente é 40 ohms. A resistência equivalente de onde? Dessa parte vermelha aqui, ó. Então isso aqui é o vermelho. Então isso aqui, a resistência equivalente é 40. Então você desenha o circuito aqui rapidão, ó. Então isso aqui é 40, isso aqui é 40. E eu já sei que essas duas coisas são percorridas pela mesma corrente, porque aqui tem uma série. E isso aqui daqui para cá tem 60 volts. É óbvio que daqui para cá também vai ter 60 volts. E eu finalizo, na verdade, dizendo que o de AB por isso aí é 120 volts. Olha que maravilha. Porque 6 e 6 são 12 e eu vou procurar isso aí. É o item D. Olha só. Não tem dor de cabeça. Vamos ver se tem alguma coisa parecida mais antigamente. Olha para essa questão aqui que você tem que só saber dessas divisões de corrente. Ele diz o seguinte. 3 lâmpadas idênticas também circuito R. Então 3 lâmpadas idênticas foram ligadas e sair. Você vai aquecer ou você vai transformar energia térmica. Então, 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou, na verdade, essas correntes de I, A, I, B, I, C, I, D e E, respectivamente. Olhe, tá vendo? Então, o técnico conclui que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Rapaz, isso aqui ó, é o polo positivo, isso aqui é o polo negativo. Então, entra aqui em A, você tem IA. IA só pode ser igual a IE. Olha, já sei que A é igual a IE. E aí você vai ter aqui B, meu irmão, ó, e B. Aí você vai dividir B e você vai ter I, D. E aqui você vai ter I, C. Só que essas resistências aqui, essas lâmpadas são iguais, são idênticas. Então você conclui que aqui você tem I, C igual a I, D. Então, fim de papo, meu irmão. O que eu sei é isso aqui, ó. E o item é o item A. Sem dor de cabeça. Bom, essa questão aqui, você nem brinca com uma coisa dessa, né, velho? O cara diz o seguinte, mais velho ainda. Um estudante precisando instalar um computador, um motor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Olha, você já tem uma tomada, são fontes, né? E um interruptor, um corte. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico.
O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devam estar submetidos a uma mesma tensão, então tem que estar em paralelo. Nominal da rede elétrica. Aqui, ó. O circuito deve estar tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica, na mesma tensão, está submetida à tensão nominal da rede elétrica, e as lâmpadas devem poder ser ligadas ou desligadas por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou o símbolo adotado. Símbolo para lâmpada, tomada, vai, interruptor. Qual dos circuitos esboça melhor essa coisa? Então veja só, essa aqui é a representação da tensão nominal. Então não tem significado eu colocar um corte aqui, porque vai estar posterior às duas tomadas. Então essa letra A vai embora. Aqui você tem a tensão nominal, a externa, e você tem uma tomada, nada a ver aqui, não tem esse corte aqui, nada a ver. Aí você tem, rapaz, você tem uma tomada em série aqui, ó, em série, duas tomadas em série, sério, não existe isso, tomada em paralelo com os demais, com a fonte externa. Então, e esse negócio aqui corta a fonte externa? Não, e o que é isso aqui? Esse negócio aqui de uma série com a fonte externa, tomada, um único polo, isso aqui é uma associação em série. Não, isso aqui não existe. Agora veja só, você pode dar um corte aqui, na verdade, a tensão nominal, o corte e as duas tomadas. Então, letra E. Vamos nessa aí, ó. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais, conectadas a um gerador. Um gerador aí, tá aí, a tensão constante. A tensão é constante. Sempre todas as tensões que a gente viu até agora, todas elas foram constantes, as questões são diretas. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada na posição A e B. Considere o funcionamento do circuito dado. A lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição... Brilhará mais onde passa mais corrente, onde a resistência for menor. Então você sabe que existe o paralelo e a série. Então, para eu ter uma resistência menor, eu vou fazer um paralelo. Para eu ter uma resistência maior, eu vou fazer uma série. Então, veja só. A resistência equivalente aqui em A, a resistência em A, que eu vou chamar de resistência equivalente em A, se você pegar esse circuito aqui e fechar A aqui, a resistência equivalente a A vai ser a resistência de um paralelo, que seria x sobre 2. E, se eu fechar aqui em B, a resistência equivalente vai ser a resistência de uma série. Então, vai ser 2x. Então, a gente sabe disso. Então, é óbvio que a corrente aqui, ó, a corrente B e A, nesse caso aqui, IA é maior do que IB. Aí a gente analisa as preposições. Considere o funcionamento do circuito dado. A lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição B, pois a corrente será maior nesse caso. A gente não chegou a essa conclusão. B, pois a potência total será maior nesse caso. Potência total não é potência dissipada. Então a potência total é UI. U vezes I. Então, se I de A é maior do que I de B, conclui-se que pela potência ser direta em I, seria a potência de A é maior do que a potência de B. A potência dissipada é outra coisa, é na resistência. A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso, é óbvio, será metade da resistência. Então eu vou logo aqui no save, eu não vou perder tempo nessa história, pois o gerador fornecerá maior tensão nesse caso. Não, o gerador tem tensão constante. Pois a potência dissipada do gerador será menor nesse caso, a potência dissipada aqui será maior, porque a resistência é maior. Então, não tem caso essa questão aí. Agora, essa questão aqui tem um caso. Essa questão aqui é uma questão prática. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações. Não é verdade? Você tem um sensorzinho aí. E apresentar a leitura em mostrador de digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado... O seu funcionamento é baseado
na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para o valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Rapaz, o que você tem que entender aqui é o seguinte, esse circuito aqui, ó, você vê que é um paralelo, submetido a uma tensão de 10 volts. Só que existe um problema. Essa coisa aqui está aterrada, então se está aterrada nesse ponto aqui, todos sabem que a tensão é zero. Então já é uma coisa, é um contorno. O que esse cara quer saber é qual a diferença entre esse ponto aqui que eu vou chamar de U de X e esse ponto aqui que tem uma tensão que eu vou chamar de U de Y, onde U de Y é a maior tensão, polo positivo, maior concentração de carga. Aí você vai fazer o seguinte, meu irmão. Você vai tratar de achar primeiramente a corrente que entra nesse circuito, não é verdade? Submetida a essa tensão de 10 volts. Onde isso aqui, ó, se você prestar atenção, isso aqui é 470, que é uma série 120. E aqui embaixo você tem outra série 470, 100. Onde essas séries estão em paralelo. E você quer achar a tensão aqui em X e em Y, sabendo que nesse ponto aqui a tensão é zero. E a tensão em X seria, no caso de você decompor, seria isso menos isso. Ou seja, a tensão em X menos a tensão em zero. Mas para eu calcular a tensão em X, eu vou ter que saber o valor da corrente que entra aqui. No circuito ela entra e se decompõe para alimentar esse paralelo. Então eu vou chamar isso aqui de I de X e isso aqui de I de Y. E vou matar aqui agora. Veja só, a resistência equivalente dessa série aqui é 590. E eu sei lá, já é batido isso aí, que R é igual a U dividido por I. E isso implica que I seja igual a U sobre R. Não é verdade? E a tensão é 10 volts. E ela é constante essa tensão, porque a gente não pegou aqui em nenhum momento uma tensão variável. Nada. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Meu estudo preliminar. Vou apagar aqui isso aqui. Então veja só. Eu acabei com a questão porque eu vou definir I de X. I de X vai ser a tensão 10 sobre a resistência equivalente, que seria aqui 590. Então isso aqui é 1 sobre 59 ampere, porque tensão está em ohms, isso aqui é ampere, 59 ampere. 1,59 ampere. Quem é I de Y? É uma corrente baixa. Você vai ver aqui ó, que I de Y vai ser a tensão sobre a resistência equivalente, que seria 470 a 570. Então isso aqui ficaria, na verdade, 1 sobre 57 ampere. E já é observado o seguinte aqui, meu irmão, que você, tendo essa corrente, você pode achar, sim, o valor da tensão de X. Eu vou fazer o de X como sendo o valor desse ponto aqui, o de X, como sendo o valor da tensão aqui, que é zero, na verdade, menos esse valor aqui. Na real, você tem que fazer o seguinte. O de X vai ser a resistência 120 dividido ou vezes a corrente. E a corrente é 1 sobre 59. E o de Y vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a corrente, que supostamente estaria aqui, na verdade, que vai haver uma fuga. Então, ela vai passar.
Então você teria a corrente aqui, mas a tensão aqui é zero, então eu vou achar o de Y. Então ela passa, na verdade, a diferença de tensão, mas só que o extremo está aterrado. Então a diferença de tensão é esse ponto aqui, o valor de um dos pontos. Então o de Y seria 100 dividido, meu irmão, na verdade, por quem? Pela corrente 1,57, ou dividido pelo 57. Tudo isso aí em volts, viu? Isso aqui, ó, vezes, tudo isso aí em volts. E lá na sua hora, você vai ver o seguinte. Que o de x, ó, 120 dividido por 59 dá um negócio de um 2, essas coisas aparecem, né? 2,303. E essa coisa aqui, o de y, dá 1,75. 1,75. Essa coisa que aparece, essas contas do nada. O cara sabe muito. Então, quem é que que é a diferença de tensão que vai medir o fator temperatura aqui. Pô, a diferença de tensão que vai medir o fator temperatura é supostamente o ponto de maior tensão, que é o polo positivo, ponto de menor tensão, que é o polo negativo, na verdade, a fase e o neutro, e aí largar o pau. Então, olha só, então vou chamar de du seria o de y menos o de x. Aí você vê que o de y deu 1,75, isso aqui deu menos 2,03, aí você faz essa conta, 2,03, 2,03, 1,75, 13,58, 972, 0. 0,28. Você vai aproximar isso para onde, meu irmão? 0,28 mais negativo, porque o maior tá em o maior módulo aí é 203, então isso aqui é negativo, isso aqui é menos 0,3 aproximadamente, então volts. E aí tudo tranquilo, foi o que a gente viu, só resistência, tudo direto. Um elemento aqui, um voltímetro, uma coisa, não muita história longa, foi legal.